Boa noite a todos. Glória ao nome do Senhor. Toda desmantelada já. Imensurável, alva grandeza. Maravilhoso Deus meu. Reconhecido em toda a terra. Justo e perfeito. Rei meu. Esse louvor me acompanhou durante essa semana toda. E aí me quebra, né? Quebra a gente, quebranta, reconhecido. Nós reconhecemos a grandeza do nosso Deus todos os dias. E quando a gente faz isso, Ele se revela mais ainda para nós. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Privilégio. É difícil, é assustador às vezes, mas é privilégio, é honra. E eu quero agradecer a minha liderança, apóstolo Carlos, meu pai, apóstolo Carlos, pastora Simone. Estou com saudade da senhora, pastora, muita saudade. Mas eu sei que a senhora está orando por nós, cuidando de nós, em oração, em conselho, mesmo à distância. E eu sinto cada dia esse cuidado. E estar aqui é mais um cuidado. Porque toda vez que eu venho para esse lugar, o apóstolo diz: hoje é você. Eu sei que Ele está cuidando de mim. Deus fazendo, através dEle, esse envio. Porque quanto mais a gente está no altar, mais a gente se alimenta. O profeta se alimenta do altar. Amém? Louvado seja Deus. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Marcos. Que Ele cresça. Que eu suma. Que Ele seja exaltado. Que Jesus seja exaltado nessa noite. Que a palavra dEle seja, mais uma vez, a fonte em nossas vidas. Até agora eu estou estremecida com a palavra de terça, de domingo. E é fonte inesgotável, né? Quanto mais Ele libera, mais Ele jorra, mais Ele transborda em nossas vidas. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 21. Amém? Vamos lá. E chegando... Não, peraí, não é capítulo 6, não. É capítulo 5, perdão. Marcos 5, 21. Eu anotei certo, mas falei errado. 5, 21. Pronto. E passando Jesus outra vez com o barco para o outro lado, ajuntaram-se a ele muitas pessoas, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos governantes da sinagoga, tem alguma tradução que diz um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filhinha jaz à beira da morte. Rogo-te, venhas e lhe impõe as mãos, para que ela seja curada, e ela viverá. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiam e o apertavam. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo o que ela tinha, e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás, comprimida, e tocou na sua veste. Porque ela dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei sã. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu o seu corpo já está curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra a virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos: tu vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te sarou. Vai-te em paz e ser curada desta aflição. E enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga,
a quem disseram: a tua filha está morta, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, tão logo ouviu essas palavras, disse ao governante da sinagoga: não temas, crê somente. E ele não permitiu que nenhum homem o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. E ele, entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Ele, porém, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E ele, tomando a menina pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. Fechamos nossos olhos. Louvado seja o nome do Senhor. A ti toda a honra, Senhor, a ti toda a glória, a ti toda a adoração, Deus. A ti nos rendemos, imensurável, Deus das nossas vidas, Senhor, que é fonte inesgotável. Que o Senhor nessa noite possa jorrar da tua palavra sobre nós, liberar sobre nós, Senhor Jesus, a tua revelação, mais um pouquinho de quem tu és nessa noite. Deus, hoje é culto de fé, que a nossa fé seja aumentada nessa noite, que a nossa fé, Senhor Jesus, seja multiplicada nessa noite, que possamos sair daqui com nossos corações cheios, Senhor, ó Deus, de esperança em ti. Oh Deus, e que possamos verdadeiramente confiar cada dia mais em Ti. Deus, tira toda distração, toda dispersão. Oh Deus, toda falta de entendimento. Abre as mentes agora. Toca em cada mente, Senhor, para que possa ser instruído por Ti nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Essa é uma palavra muito conhecida. Acredito que todos que estão aqui já conhecem a história de Jairo, né, um principal da sinagoga, da sua filha, que lemos aqui que foi ressuscitada, e daquela mulher, né, que estava ali na multidão. E quando eu estava lendo essa palavra essa semana, o Espírito Santo falou alguma coisa ao meu coração a respeito dessa palavra, mas com outro direcionamento. Jairo era um homem conhecido pela sua função na sinagoga, ele era um dos líderes. Ele era um dos principais da sinagoga. E quando ele estava lá, né, na sua região, e Jesus estava com os discípulos e com pessoas passando naquele lugar, Jairo, aqui diz que ele estava saindo do barco, foi para o outro lado, e muitas pessoas estavam aguardando ele. E Jairo foi uma dessas pessoas que estava aguardando ele. Quando ele se aproximou de Jesus, como lemos aqui, Jairo pediu a Jesus, versículo 23, rogava-lhe dizendo: minha filha está à beira da morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que ela seja curada. Ele pediu para ir até a casa dele, para Jesus ir lá, colocar as mãos sobre a menina e curar, porque ela estava gravemente enferma, gravemente doente. E aqui eu já tiro a luz acendeu aqui para mim, de que Jairo, pelo fato dele ser um dos principais e um dos líderes, ele foi a Jesus, dizendo a Jesus o que Jesus tinha que fazer. Ele não foi dizer: Jesus, misericórdia, minha filha está doente, faça alguma coisa por ela, o senhor pode. Não, ele foi: eu quero que o senhor vá na minha casa, coloque a mão sobre ela e ela vai ser curada. Mas a gente também vê nos evangelhos que existe uma história de um centurião que foi a Jesus e disse: Jesus, o senhor pode curar meu servo que está lá doente. Não precisa nem o senhor ir lá, só basta o senhor liberar uma palavra e ele vai ser curado, porque o senhor é poderoso para isso. Mas Jairo, achando, pelo fato dele ser líder, ser conhecido como líder, dele ser alguém naquela sociedade, na sinagoga, conhecedor do Pentateuco, né, pastor? Do Pentateuco, conhecedor de tudo que estava ali em relação à religião. Ele disse: não, ele vai ter que fazer como eu estou dizendo. Ela só vai ser curada se ele for lá na minha casa e colocar a mão sobre ela e ela ser curada. Só que Jesus é Deus e ele faz como ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer. E não foi assim que aconteceu exatamente, como a gente leu aqui. Porque Jairo precisava entender que ele podia ser o principal, ele poderia ser conhecido, ele poderia ser líder, mas quem era Deus é Jesus. E Jesus faz da forma que ele acha que tem que fazer.
E depois ele continuou falando com Jesus, vamos lá, eu vou lá em sua casa. Eu vou, mas eu vou porque eu tenho os meus propósitos, não porque você está dizendo o que eu tenho que fazer. E a gente vai seguindo. Ele começou a caminhar e começou a surgir uma multidão atrás de Jesus. Até então, eles estavam esperando, mas a multidão foi se aglomerando, apertando Jesus a ponto de não conseguir muita gente passar por Jesus. E aqui eu entendo que as pessoas não estavam indo onde Jesus estava só por causa de Jesus. Um conhecido, um líder principal da sinagoga estava a caminho da sua casa com Jesus. A notícia se espalhou, não, vai ter um negócio sério aqui. A pessoa que não acreditava, que chegava lá na igreja, na sinagoga, dizendo que era mais do que todo mundo, vai receber Jesus, eu quero ver o que é que Jesus vai fazer na casa dele. E aí todo mundo começou a seguir para saber o que estava acontecendo, o que é que Jesus ia fazer na casa de Jairo. E aqui diz que era um dos governantes da sinagoga. Então tinha muita gente interessada em saber o que ia acontecer, e não por causa só de Jesus. E aí ele foi caminhando, e a multidão apertando, e a multidão aumentando, e a multidão aumentando. E depois que já estava nessa aglomeração toda, a Bíblia diz que apareceu uma mulher que ouviu falar de Jesus. Porque ela ouviu que Jesus estava indo para a casa do principal da sinagoga, vai acontecer alguma coisa, Jesus é poderoso, ele cura, ele liberta, ele expulsa demônios, e ele vai na casa do Jairo. Mas ela não se preocupou com isso, ela disse, eu vou, porque se tão somente eu tocar no vestido dele, na roupa dele, qualquer lugar que eu tenha acesso a ele, eu vou ser curada. Ele pode me curar de qualquer forma, por qualquer via, porque Ele é Deus. Ela já não pensou igual a Jairo, dizendo a Jesus o que é que Jesus ia fazer. Engraçado que ela foi. E a Bíblia diz aqui no versículo 27, e quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás, comprimida, e tocou na sua veste. Estava tão apertado, estava tão difícil ela se aproximar de Jesus, que ela foi comprimida. Acho que ela só esticou assim o braço um pouquinho, não dava nem para ela ver nada. E ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. Mas, quando ela tocou na veste de Jesus, a gente leu aqui que ela disse, se tão somente eu tocar, eu vou ser curada. E na mesma hora, a hemorragia cessou. Ela foi curada na mesma hora que ela tocou nas vestes de Jesus. E aqui a gente já sabe que foi glorioso, que foi maravilhoso para aquela mulher, porque ela tinha 12 anos com hemorragia. A gente sangra alguns diazinhos e já fica desesperada, acaba, pelo amor de Deus. Imagine 12 anos. Em 12 anos, aquela mulher estava esquecida. Na multidão, ela também estava ali esquecida. Ela só tocou ali, que ninguém nem viu quem ela era, o que ela estava fazendo. Ninguém nem sentiu que ela estava ali, nem percebeu, porque ela estava esquecida há 12 anos. Esquecida da sociedade, esquecida da sua família, esquecida do seu lar, esquecida da sua região, esquecida de tudo e de todos, sofrendo. Até os médicos abandonaram, levaram tudo que ela tinha e foram embora. E ela estava esquecida, mas quando ela tocou em Jesus, ela foi curada porque ela sentiu que a sua hemorragia havia cessado. Agora, maravilhosamente, aqui a gente lê, e Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra a virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? Versículo 31 diz, disseram os discípulos, tu vês que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver aquela que tinha feito isso. Aquela que tinha feito. Era uma multidão, podia ser homem, mulher, criança, para trocar em Jesus. Mas ele sabia que era aquela que tinha tocado no do vestido dele, na orla do vestido dele. Porque ela estava esquecida para a sociedade, mas não para Deus. Porque Deus não esquece de ninguém. Deus não esquece dos seus. Pode passar o ano, pode passar décadas. Ela tinha uma década esquecida na sua
na sua família, imunda, repudiada, a escória da sociedade porque estava sangrando, mas Deus não esqueceu e Deus criou uma possibilidade para que ela pudesse fazer aquilo que ela tinha que fazer e exercer a sua fé e tocar em Jesus, porque ele disse, ele estava procurando para ver aquela. Ela não tinha nome. Ela não tinha sobrenome. Ela não era a principal da sinagoga, porque Jairo tinha nome. Jairo tinha cargo. Jairo tinha poder. E ele estava ali com Jairo, indo para a casa de Jairo, fazer o que ele queria fazer, e não o que Jairo queria que ele fizesse. Mas ele procurava, cadê ela que me tocou? Ela não foi esquecida. Jesus só passou naquele lugar e demorou de chegar na casa de Jairo porque ele esperava por ela. Aleluia. Ele esperava ela chegar ali e tocar nele. Ele já estava esperando por ela. Porque Deus, ele não esquece de nós. Ele sabia que naquele momento ela precisava. Ela já estava no limite. Ali não tinha mais jeito. Ou era aquele momento ou não era. E Jairo queria que ele fosse logo botar a mão, para colocar a mão na sua filha e ela ser curada. Mas durante esse período que Jesus passava e que a multidão apertava e que aquela mulher tocou, a menina morreu. O que Jairo queria que ela fosse curada. Mas Jesus queria fazer na casa de Jairo e fazer na vida daquela mulher. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele trabalha na vida de quem abre o coração para ele. Jairo teve fé. Ele ia lá ver a filha de Jairo. Mas aquela mulher teve uma fé extraordinária. Porque ela rompeu a sua própria limitação, sangrando, sem forças, e foi enfrentar uma multidão, porque Jesus estava esperando por ela. Ele já estava esperando por ela. Ele só está esperando a gente ir lá e acessar o milagre, ir lá e acessar a cura, ir lá e acessar aquilo que ele tem para liberar sobre nós. Ele só estava esperando ela acessar. Ele sabia que era uma multidão, que as pessoas estavam indo atrás de Jairo, sabia o que é que Jairo ia fazer com Jesus na casa dele, mas ele estava esperando por ela. Ela não vem atrás de Jairo, ela vem atrás do milagre, ela vem atrás daquilo que eu posso fazer por ela. Aleluia. E durante o trajeto, ela esquecida, o tempo daquela menina acabou. 12 anos também. 12 anos ela esperando uma cura e a menina 12 anos vivendo plenamente. Jesus queria pegar e fazer algo na vida das duas pessoas. Porque as duas pessoas não estavam esquecidas por Jesus. A filha de Jairo também tinha nome. Porque ela era filha de Jairo. Já está dizendo, a filha de Jairo. Não precisa nem do nome da pessoa, né? Só filha de alguém, você já disse quem a pessoa é. Então Jesus, não posso fazer pela filha de Jairo. E a minha filha aqui esquecida, eu deixei ela lá. Não, eu tenho que passar. A multidão vai apertar, mas ela vai chegar. Ela vai chegar. E Jesus ia devagarzinho, a multidão lá, e ela vai chegar. E ela foi curada imediatamente. E eu queria que vocês abrissem Isaías 49:16, para não ficar nas minhas palavras, em que Deus não esquece de ninguém, e aquela mulher esquecida, ela não estava esquecida por Deus, ela não estava sem que Deus estivesse vendo a sua realidade. Isaías 49:16 diz assim, que tremendo, ó. Eis que eu tenho gravado nas palmas das minhas mãos, e te tenho gravado nas palmas das minhas mãos, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Versículo 15. Pode uma mulher esquecer a sua criança que mama, e que não teria compaixão do seu filho e do seu útero? Sim, elas podem esquecer. Contudo, eu não esquecerei de ti. Então, Jesus não esqueceu daquela mulher, ele não esquece de nós. Às vezes até parece, está demorando o milagre de chegar, a situação. Mas o Senhor ministrou meu coração. Às vezes alguém vai ser curado por Deus durante o seu processo.
Jairo estava no processo dele, a caminho de ver a sua filha sendo curada por Deus. Ali era um processo. Mas no meio do caminho, outra pessoa foi curada no processo de Jairo. Ele ainda não tinha alcançado aquilo que ele pediu a Deus, mas alguém no seu processo foi. Então, às vezes, Deus permite que a gente viva um processo, um tempo de dificuldade, de provações, de adversidades, porque no nosso processo alguém vai ser curado, alguém vai ser tocado, alguém vai ser liberto, alguém vai ser alcançado por aquilo. É no processo. Até chegar lá, muitas pessoas podem ser alcançadas como aquela mulher foi. Foi durante a aflição de Jairo e ela foi curada. Jairo teve a alegria de ter sua filha há 12 anos, aquela mulher estava há 12 anos morrendo. E aí Jairo agora estava no processo de perder sua filha de 12 anos e aquela mulher estava recebendo a vida depois de 12 anos. No processo de Jairo. Então, às vezes, o seu processo está abençoando alguém. Então, aguenta firme mais um pouquinho. Foi o que Deus falou para mim, porque eu já estava dizendo, Deus, não aguento mais não. Não dá mais não. Não, eu vou endoidar. Não dá, não consigo mais, Senhor. Ele diz, você vai ter que aguentar. Porque no seu processo, pessoas estão sendo curadas. Pessoas estão sendo ensinadas. Às vezes não é só cura, às vezes é ensino. Tem gente que precisa aprender a viver com Deus, a viver na presença de Deus, a adorar a Deus. Tudo é aprendizado. Então, às vezes, no nosso processo tem alguém sendo tocado. E o contrário também. Nós estamos também sendo curados, libertos, por causa do processo de alguém. Diga-se de passagem, nosso líder apóstolo Carlos Silva. Por causa dos processos que ele vive, por causa das lutas que ele passa, nós temos a palavra limpa aqui nesse altar. O ensino. Então, a gente precisa entender isso. Que não importa a trajetória. Aproveite a trajetória. Abençoe alguém ou seja abençoado na trajetória de alguém. Amém? E continuando, ele foi e Jesus chegou. Quando aconteceu isso, que ele viu, que ela tocou, a gente sabe o resto da história, tocou nele e ele liberou ela. A tua fé te salvou, vai, seja curada. Ele disse assim, agora eu não quero mais ninguém atrás de mim. Perceberam que a multidão, ele permitiu só para que ela tivesse tempo de chegar até ele? Quando aconteceu que ela foi curada, agora ele disse, eu só quero que vá comigo. Pedro, Tiago e João. Não vem mais ninguém atrás de mim. Não quero ninguém, multidão nenhuma, direção da casa de Jairo. A partir dali, acabou a multidão. E eu nunca tinha lido isso, é tremendo. Eu fiquei, Senhor, mesmo, nunca vi isso. Eu nunca tinha deparado com essa verdade que durante a multidão não continuou seguindo Jesus, não. Vamos lá para o versículo? Diz assim. Versículo 37. Ele não permitiu que nenhum homem o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Todo mundo estava seguindo e ele estava deixando. E ele não estava incomodado com aquele aperto, porque ele estava esperando ela. Ela tocou, foi curada, ele liberou ela para voltar à sociedade, para deixar de ser esquecida. Agora, despede a multidão. Pedro, Tiago e João vão comigo para a casa de Jairo. Então, muitas vezes, no seu processo, vai existir esses obstáculos para dar tempo de alguém chegar pela sua vida, de alguém ser alcançado por causa de você. Então, vamos mudar o olhar de alguns processos que a gente vive. E eu estou falando porque o Senhor falou isso comigo, que eu não queria, não. Não queria mudar olhar nenhum. Eu queria, Senhor, faz, eu não aguento mais. Mas Ele diz, mude o olhar. Porque ela ficou 12 anos. Ela teve que me esperar 12 anos. E depois de 12 anos, eu fiz tudo isso para que ela pudesse ser curada. Ela não podia se aproximar de Jesus publicamente, gente. Era impossível ela chegar na sinagoga e dizer, eu preciso de cura porque eu estou com hemorragia. Ela não podia se aproximar de ninguém. Ela tinha que ir com a capa de invisibilidade.
chegar ali na multidão. Por isso ele permitiu uma multidão. Apertar ele a ponto de ninguém nem perceber que ela estava ali, que ela ia tocar nele. Porque ele não queria envergonhar ela. Ele não queria constranger ela, ele queria curar ela. Ele queria salvar ela. Então, muitas vezes, a gente atrapalha a cura do nosso irmão. Porque a gente fica dizendo, não, acaba logo isso. Ah, tem muita gente, está apertado. Ah, Jesus, manda esse povo embora. Mas ele estava esperando por ela. E isso aqui me marcou demais. Ele sempre espera por nós. Não deixe de buscar a Deus, porque Ele sempre está esperando você ir lá e buscar. Ele sabe o que Ele tem que fazer, você não precisa dizer a Ele, como Jairo quis dizer, o que Ele precisa fazer na sua vida. Ele só quer que você vá e toque, e busque, e solicite, Senhor, eu preciso, tenha misericórdia de mim. E Ele vai fazer. Amém? E seguindo, ele foi. E quando ele chegou e despediu, foi Pedro, Tiago e João apenas com ele para a casa de Jairo. Jairo esperava por esse momento. Só que durante o processo que ele despediu, ele disse, ela morreu. Ah, não precisa mais ir lá não, Jesus. As pessoas dizem, não, para que agora? Para quê? Já está morta, já morreu. Como eu queria que o Senhor fizesse, o Senhor não fez. Então, não tem mais porquê. Já está morta, perdi. E ele diz, não, ela apenas dorme, bora lá. Vai ser do meu jeito. Vai ser como eu quero, vai para glorificar ao Pai. Não é para glorificar o governante da sinagoga, não é para o governante ficar mais famoso, não. É para o nome de Deus ser glorificado. E ali Jesus chegou na casa de Jairo e ele despediu também a multidão que estava na casa. Só vai ficar a mãe, o pai, Pedro, Tiago e João. E chegou lá, a menina estava morta, a gente já leu tudo direitinho, a história. E ele pegou na mão dela e disse, Talita cumi, versículo 41. Menina, a ti te digo, levanta-te. Ele fez como Jairo disse que ele tinha que fazer? Coloque a mão sobre ela, ore por ela e ela vai ficar curada. Não. Ele despediu todo mundo, chamou o pai e a mãe, instruiu, ensinou como é que tinha que fazer com a menina. E pegou na mãozinha dela e disse, levante, minha filha. Vai ser como eu quero, vai ser do meu jeito, vai ser da minha hora. Você só estava dormindo porque eu precisava curar aquela esquecida. Eu deixei você dormindo, agora eu vou te acordar. Levante. Não teve imposição de mãos. Levante, ressuscite. Não. Levante agora, deixei você dormir. Porque tinha uma esquecida que precisava ser lembrada no caminho. Então, que o Senhor possa trazer no nosso coração essa verdade, que não estamos esquecidos, ainda que pareça. Ainda que pareça. E a mulher padecia 12 anos, exatamente a idade daquela menina. E eu coloquei aqui, inspirada por Deus, acredito eu, que diz assim, às vezes o que eu sofro agora é para dar tempo a que alguém acesse o milagre. E foi o que aconteceu com aquela menina. Ela dormiu, ele botou ela para dormir, enquanto ela estava esperando aquela. Cadê ela que vai me tocar? Cadê ela que vai tirar a virtude, que vai ser curada, que vai ser alguém agora para as pessoas? Cadê ela? Eu não estou preocupada com a reputação de Jairo, eu estou preocupado com ela, que tem 12 anos, que está acometida por essa enfermidade. Permaneça orando e crendo. A hora vai chegar e Deus vai agir. E nesse tempo as pessoas serão alcançadas. Então o que Deus quis falar conosco nessa noite é isso. Que durante o nosso processo de adversidade, nosso processo de dor, nosso processo de angústia, muitas vezes, nós estamos alcançando pessoas. E a gente vai ver, para finalizar, isso é escrito também que eu estou falando. Lá em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28.
diz assim: e sabemos que todas as coisas... Deixa eu pegar minha versão que eu funciono mais na minha. Espera ainda. Romanos 8, marquei, mas saiu aqui. 8, 28. Pode ler? E sabemos, não queria essa versão, que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Tem versão que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Outra versão diz: todas as coisas contribuem. É essa aqui. Juntamente. A morte daquela menina, aquela enfermidade daquela menina contribuiu para a salvação daquela mulher, para a libertação daquela mulher. Ela não estava só enferma fisicamente, ela estava enferma emocionalmente, ela estava enferma espiritualmente, ela estava aflita. Aqui no versículo, lá em Marcos novamente, no versículo 34 diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desta aflição. A pessoa viver sozinha, 12 anos, sem ninguém querer nada com ela, porque o negócio era sério. Mas dizer assim: pelo menos uma amiguinha ficou comigo. Não existia isso, não. Ninguém queria ser contaminado ou impuro. Era sério naquela sociedade, naquela região, por causa da lei. E não tinha ninguém com ela realmente, 12 anos, sozinha na vida, e ainda sofrendo uma hemorragia que não parava. E aí, aqui diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aquela mulher era filha de Abraão, está escrito aqui. Tem outra versão que diz: é filha de Abraão. Ela amava a Deus, ela só não podia mais se manifestar na sociedade. Acredito que quem talvez não amasse a Deus era Jairo. Porque Jairo era um religioso. E tanto era religioso que quando ele dizia: eu quero que o senhor vá lá curar minha filha, vai ter que ser assim, assim, assim. O senhor vai lá, vai entrar na minha casa, vai colocar a mão nela, e vai orar por ela, sei lá o que ele achou que ele tinha que fazer, e vai curar ela. Ele era religioso, ele não conhecia realmente. Ela sim. Não, ele cura. Ele é Deus, então eu vou lá. E ele já estava dizendo: ela vem, ela vai vir até mim e eu vou libertar ela. Porque para isso eu permiti a multidão apertar. A multidão está te apertando porque alguém vai ser curado juntamente com você. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude a entender isso. Tenha misericórdia de mim e de nós, para vivermos essas verdades tão maravilhosas que Ele nos libera. Não é fácil, como diz o meu pai apóstolo, mas é uma decisão. Nem fácil, nem difícil. Ouço isso direto. Mas é uma decisão. E eu tenho me esforçado para todo dia decidir, permanecer. E hoje, mais ainda, no meu processo, entendendo que não. Peraí, quando eu pensar em desistir, não, alguém vai ser tocado. Nessa minha aflição aqui, nessa minha guerra, nessa minha luta, alguém vai ver e vai ser inspirado. E vai se levantar e dizer: não, pô, se ela consegue, depois tanta coisa que passa, chegar aqui e dançar, toda maquiada, bonitinha. Então eu também consigo. Peraí, se ela consegue adorar, eu sei o que ela está passando. Hoje ela me ligou chorando. Hoje ela me ligou dizendo: ore por mim, amiga, ore por mim, irmã. Mas de noite ela está lá adorando. Então, se ela consegue, eu também vou conseguir. Eu também vou. Se ela achou força, estrutura em Deus, eu também vou achar. Então, que possamos pensar agora dessa forma quando a gente se deparar com nossos problemas e adversidades. Amém? Fique de pé, vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. E diante disso, amém. Glória a Deus.
Aleluia. E diante disso, se tem alguém aqui que ainda não fez uma aliança com Jesus, ainda não tocou, tem uma multidão aqui, que está te dando acesso, através da palavra, da adoração, em tocar em Jesus, para ser curada de uma enfermidade e principalmente para acessar o reino, porque a gente só acessa o reino através de Jesus. Só Ele salva, só Ele liberta, só Ele transforma a nossa vida, só Ele faz. Jairo entendeu isso, ainda que seja do jeito dele, e aquela mulher também entendeu isso. E se você entendeu isso nessa noite e ainda não conseguiu ou não tinha feito uma aliança com Jesus, hoje você pode tocar e acessá-lo, tocar nas suas vestes. Se eu tocar só na veste, eu vou ser curada. Imagine Deus morar dentro de você. Ela só tocou as vestes e a vida dela mudou. Quanto mais abrirmos o nosso coração e o Espírito Santo entrar em nossas vidas. Então, se você quiser essa realidade para você hoje, vem aqui na frente. Nossos pastores vão orar por você. E o Espírito Santo vai te receber de braços abertos. Você que também está afastado do Evangelho, que desistiu, desanimou na caminhada, não sabia que alguém estava olhando para você e você desistiu, não sabia que alguém estava se inspirando em você e você recuou. Hoje Deus quer, hoje Deus pode te fazer continuar, retomar da onde você parou, te levantar como fez com aquela menina, desse sono profundo que você talvez se permitiu estar. E se você quiser também, você pode vir aqui na frente e fazer isso, porque eu vou te dizer, vale a pena. Esse mundo não tem mais nada de bom, nunca teve, né? E agora então, com Jesus às portas, Jesus está voltando, Maranata, Ele está às portas, por isso Ele tem se revelado tanto, por isso Ele tem escancarado tudo que Ele pode ministrar, que Ele pode liberar para nós, porque estamos às portas de entrarmos nas bodas do Cordeiro. E só quem vai estar lá é quem abriu seu coração para Ele. Só quem vai estar lá é quem realmente fez uma aliança com Ele, aliança inquebrável. Então, se você quiser, estamos aqui para orar por você. Amém? Não tendo, vamos orar, feche os olhos. Louvado e exaltado seja o teu nome, adorado entre todas as nações, povos, línguas e raça. Senhor, Tu és o mesmo ontem, o mesmo hoje, será eternamente. Ontem o Senhor fez na vida daquela mulher, hoje o Senhor faz na nossa vida. O Senhor é o mesmo, o Senhor não muda. Deus, eu quero Te louvar e Te engrandecer, Deus, por essa realidade explanada através da Tua palavra. Ó Deus, por esse consolo que o Senhor nos deu hoje, Senhor, em saber que em meio a todos os processos que a gente vive, o Senhor está conosco, não estamos esquecidas. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Continua inspirando, Senhor Jesus, nossos irmãos. Continua inspirando nossos líderes. Deus, a nos abençoar. A nos, Senhor Jesus, levar mais perto de Ti. Senhor, em nome de Jesus, eu Te dou graça, porque aqui é fonte inesgotável, Senhor, como eu amo a Tua palavra, porque essa palavra nos ressuscita, nos transforma, nos cura, nos ativa, nos habilita a continuarmos a nossa jornada até o céu. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda e continua se revelando para nós, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu só esqueci de falar o tema. Eu coloquei o tema lá para as meninas, mas eu não escrevi aqui, porque foi na hora que foi surgindo. O conhecido e a esquecida. Amém? Então, não estamos esquecidos. Aquela esquecida foi mais conhecida do que o conhecido pelo Yeshua. Amém? Glória a Deus. Amém, pastor. Louvado seja Deus.